O governador Tarcísio de Freitas volta a alfinetar o PT e critica a justiça pela prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A reportagem é de Beatriz Manfredini. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse nesta quarta-feira querer deixar um legado, mesmo sem ser protagonista. Cada um tem um papel, tem uma missão. Eu vejo que eu tenho eu quero cumprir bem a minha missão aqui. E eu quero fazer parte de um time. Não importa a posição que eu vou jogar. Isso é o mais importante. Eu não preciso necessariamente ser um protagonista. Eu quero ajudar, contribuir. Porque se a gente não contribui, aí a gente vai ter uma frustração. Eu não quero deixar esse país que está aí, esse país do PT. E eu acho que ninguém quer. O Brasil é muito maior do que isso. O Brasil pode muito mais do que isso. E a gente pode sim colaborar. Então, a gente precisa colaborar neste projeto. Por isso que eu digo, vale a pena. E se você conversar com qualquer governador, qualquer uma dessas pessoas aí, eles vão ter o mesmo pensamento. Está todo mundo assim, poxa, a gente precisa salvar o Brasil, a gente precisa recuperar o Brasil. Ninguém precisa ser necessariamente o protagonista disso. Questionado sobre a eleição do ano que vem, Tarcísio defendeu a união da centro-direita e disse que tem até março para tomar a decisão com o aval de Bolsonaro. Eu acho que o pessoal está muito ansioso e acho que a gente tem tempo. Eu acho que isso já está sendo feito, as pessoas só não percebem. Essas peças já estão sendo devidamente montadas, encaixadas. Tem um respeito muito grande pela liderança que o Bolsonaro construiu ao longo do tempo e tem que ser respeitado. Ele tem um grande capital político, né? Então, e contar com esse capital e com essa liderança vai ser importante. Não tenho ansiedade, porque na hora certa, e essa hora certa não precisa ser necessariamente agora, pessoal, não existe isso, é dezembro. Não é, pode ser janeiro, pode ser fevereiro, pode ser março, e não tem problema e vai dar tempo. O chefe do Executivo Paulista também comentou mais uma vez sobre a situação do ex-presidente preso em regime fechado. Ele pontuou a importância do aliado na definição do jogo eleitoral. É esse o tratamento que a gente vai dar, independente de qualquer coisa, que nós vamos dar para uma pessoa de 70 anos, que foi presidente da República, que tinha 60 milhões de votos. Será que não basta, outros tiveram o benefício da prisão domiciliar, ele não pode ter? Então, eu acho que tem uma questão aí que é humana e até uma questão de gestão de risco. Vale a pena tomar esse risco, deixar o Bolsonaro numa prisão, etc., para que aconteça alguma coisa? Em evento fechado, promovido por um banco, o governador discursou por mais de uma hora e voltou a criticar o Partido dos Trabalhadores, além da atuação do governo federal atual nas áreas de segurança pública e economia. Temas que devem fazer parte da campanha de Tarcísio em 2026, independente do cargo. No evento, Tarcísio também defendeu as privatizações e concessões que tem feito à frente do Palácio dos Bandeirantes e afirmou que o setor privado faz quase tudo melhor que o Estado. Vou chamar as nossas comentaristas, começando pela Deise Ciocari. Deise, é claro que o governador Tarcísio continua desconversando sobre candidatura à presidência da República, mas ele fala já como candidato, citando inclusive que quer deixar um legado para o Brasil. Como é que a gente, nas entrelinhas, pode avaliar essas falas dele? Tem muitos pontos que ele deixou claro nessa conversa dele aí. Em primeiro lugar, ele falou do peso do Estado, né? Não diretamente, mas ele deixou claro ali esse peso que o Estado brasileiro tem diante da sociedade, e ele não pode se manifestar agora como um candidato, Thiago, porque senão ele vira a vidraça que ele virou durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Então ele vai se manifestando, assume uma preponderância de um líder da direita, né? Obviamente esperando a chancela do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é ainda quem detém o maior capital político no meio dessa história toda, né? Então, ele deixa claro que ele está à disposição. A gente já falou sobre isso aqui na Jovem Pan, talvez fosse melhor mesmo ele tentar uma reeleição ao governo do estado de São Paulo por ser muito jovem, mas ele reassume um protagonismo, reassume a liderança nesse campo da direita, mas sempre deixando claro que o grande líder, e isso é verdade, ainda é o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Mas ele dá vários recados aí sobre segurança, sobre peso do Estado, que são muito importantes para qualquer candidatura, seja para o governo do Estado de São Paulo ou seja para a presidência da República. Dora, já falamos muito aqui que ele não vai se pronunciar nesse momento,
nem mesmo na virada do ano, só na descompatibilização, mas de qualquer forma as falas dele dão algumas indicações, não é, Dora? É um processo de espera, um compasso de espera? Mas dá para a gente pensar algumas coisas. Não sei se é porque eu tenho mania de ficar lendo loucamente nas entrelinhas. O que eu li ali já foi uma inflexão, uma mudança de discurso em relação a uma independência de Jair Bolsonaro, porque quando se falava, até a prisão definitiva do ex-presidente, se falava em planos para 2026, sempre estava tudo condicionado à escolha que Jair Bolsonaro faria. O discurso, a fala do Tarcísio agora não é essa. Ele diz que a solução vai vir, eu estou interpretando, tá, o que ele disse com essas palavras, da definição do grupo, que não tem ansiedade, que vai se definir, que vai colocar as peças, isso ele disse textualmente, as peças estão sendo colocadas. Ora, esse tipo de avaliação não é a mesma avaliação que se fazia até pouco tempo, que só tinha um critério, é a vontade do Jair Bolsonaro. Nada, agora o governador já discorre sobre esse assunto, sem colocar essa condicionante. E é interessante, é uma mudança, é uma modulação sutil, cuidadosa, porque senão cria mais confusão com os filhos do ex-presidente, mas é uma mudança perceptível. E percebo também, e acho muito interessante, que o porta-voz desse discurso, com nova inflexão, seja justamente Tarcísio de Freitas. Agora, se isso significa que ele é o predileto da direita e tal, mas se isso significa que ele vai ser candidato ou não, aí é aquele campo, né, Tiago, que eu já disse, que pergunta que eu não aguento mais fazer nem responder, porque não dá para a gente saber. Então, ele colocou aí, falou em janeiro, fevereiro ou março. Março é o prazo, final de março é o prazo final, 5 de abril, 4 de abril, uma coisa assim. Então, eu acho que em janeiro, já no início do ano, já começam a aparecer uns sinais mais objetivos de que para onde que esses rios todos da direita caminham. 6 meses antes da eleição. E rapidamente, para a gente fechar esse giro, Denise, uma avaliação que vem surgindo é que Jorge Messias estaria preocupado por causa desse tiroteio entre o governo e o Congresso Nacional. E ele pode ser usado como uma espécie de bode expiatório e não ser referendado pelo Senado. Será que isso pode acontecer? Seria mais uma disputa, né, um embate entre os poderes, né, tanto Davi Alcolumbre no Senado como por parte do governo. Agora, eu acho que o governo tem de, pelo menos, avaliar a situação com a qual ele está lidando para ver qual o risco. Uma derrota hoje, a negação da escolha do Jorge Messias para o STF seria uma derrota política muito pesada para o governo e num momento bastante delicado. Ele teria de fazer uma nova indicação, ele teria de iniciar uma nova articulação, tendo de carregar essa derrota que certamente seria lembrada mais à frente.